convidado de grande nome e repercussão nas redes sociais, aliás, de uma área da ciência humana que está bastante em voga, que todo mundo está procurando conhecer um pouco mais, e conhecendo um pouco mais essa área da ciência humana, conhece a si próprio cada vez mais. Então as pessoas, dentro desse circuito conectado, globalizado que estamos vivendo, elas se socorrem cada vez mais da psiquiatria. E estamos aqui hoje com o Dr. Manuel Vicente de Barros Júnior, psiquiatra aqui no estado, e um dos maiores do Brasil, mais prestigiado em Mato Grosso, com absoluta certeza. Seja bem-vindo, doutor Manuel. Obrigado. Eu fico lisonjeado pelo convite e pela apresentação, que me colocou lá em cima, né? Agora, mas você está lá em cima, pode ter certeza. Para poder manter esses títulos aí que eu recebi, vamos se esforçar aqui hoje. Claro. Então, em se esforçando, vamos à primeira pergunta, inquietação que normalmente nos acomete. Nós vivemos neste mundo cheio de problemas, altamente conectado, globalizado. E aí lembramos de Humberto Eco, quando diz que a internet deu voz aos idiotas, né? E isso daí repercutiu bastante, exatamente, talvez, por ser algo bastante verdadeiro, né? E reflexivo de alguma forma. Mas Kierkegaard diz que a angústia é a vertigem da liberdade. E nós sabemos que o mundo está angustiante, todos nós temos uma angústia, e barreiras que ela traz para serem vencidas. Como Sartre diz, olha, estamos condenados a sermos livres, e essa liberdade está no outro, está na alteridade. Aliás, o outro são os nossos demônios, o outro é o nosso próprio inferno. Então, como vencer de imediato essa angústia que nos aflige, que nos deixa mais preocupados, talvez até desesperados e desesperançados, tendo em vista aí até a ansiedade que nos acomete? Como vencer, doutor Manuel Vicente? Olha, essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo hoje em dia, né? E quando é todo mundo, é todo o mundo, todo o planeta Terra está se fazendo essa pergunta. E aí é interessante a gente trazer isso até num conceito de uma construção, né? Porque não tem como falar que esse momento no qual você tem emergência significativa de questões de saúde mental aconteceu de forma aleatória, sabe? Aconteceu. Então, nós, como civilização, em algum momento, nós priorizamos algo em detrimento de saúde mental. Então, nós priorizamos em algum momento realmente, e provavelmente por necessidade, por uma escolha daquele tempo, das pessoas que estavam mandando aquele tempo, o nosso crescimento material, o nosso crescimento tecnológico, o nosso crescimento de estruturação de uma civilização que não levou em conta, não priorizou e não teve como um elemento a ser resguardado o bem-estar. Então, você mede produto interno bruto, mas você não mede felicidade, você não mede satisfação, né? Subentendendo que uma coisa vai diretamente repercutir na outra, mas na verdade não vai acontecer isso. Países desenvolvidos, com um ótimo índice de desenvolvimento humano, também são países com altas taxas de suicídio, com altas taxas de mortalidade. Então, a gente para a raciocinar e tentar pensar de que forma trazer esses elementos para... Nossa, o nosso objetivo é conseguir isso. Então, a gente quis erradicar a polio, a gente foi lá, distribuiu vacina, fez uma campanha para poder erradicar a polio, a gente vai conseguindo isso progressivamente. Então, de que forma que nós podemos pensar numa sociedade na qual estar bem, feliz, estar com uma vivência humana plena seja algo importante. Algo que entre na conta, sabe? Algo que alguém está ligando, porque parece que ninguém está ligando. As pessoas... Só aparentemente, né? Parece que ninguém está muito ligando. Mas, e aí, de um ponto de vista, então isso é uma reflexão mais coletiva, né? E talvez mais difícil da gente atingir. Mas, de um ponto de vista individual, na minha percepção, e o que parece realmente funcionar melhor,
é justamente um processo de encontrar a força e a serenidade dentro de si próprio. Então, parar de buscar no outro essa legitimação de que você está bem, de que você é merecedor de felicidade, e num processo mais introspectivo, mais reflexivo, tentar deixar emergir a natureza humana que é de felicidade, que é de amor, que é de caridade, que é de ajuda. Isso é natural, é instintivo do ser humano. E quando se deixa emergir isso, e aí você vai ter vertentes que vão isso para um viés de religiosidade, ou para um viés de meditação, de contemplação. A contemplação, né? Se vocês estão lá em Mimoso? Agora no Manso. Se vocês estão lá no Manso, vocês têm a oportunidade ali de contemplar aquela natureza, como os seres humanos fizeram em decorrer de toda a história deles, que a gente estava contemplando a natureza, a gente estava se permitindo respeitar os ciclos de noite, de dia, respeitar a hora de comer, respeitar a hora de beber água, respeitar a nossa natureza, assim, você viver com isso, a tendência é que naturalmente você encontre um estado de maior bem-estar. Então, a pressão e o atrito de angústia e de mal-estar, ele certamente está ligado a essas demandas, né? Demanda que começa quando você é estudante e cada vez tem mais, com 12 anos você tem que ser bilíngue e aprender biologia, mandarim, porque o inglês já tem que saber desde os 4. Dos 4. É bem lembrado. E aí depois você tem que vestibular, aí você tem que fazer vestibular. Então, assim, a gente acaba desenhando a coisa, a nossa planta base, ela não está priorizando realmente bem-estar, nem respeitar ciclos do ser humano. É uma exigência da família, uma exigência da sociedade, é uma exigência, inclusive, do mundo capitalista e de uma sociedade de consumo pós-moderna que o Bauman, né? Sigmund Bauman diz que é um mundo líquido, né? E essa liquidez, ela não tem forma. E não tem forma por vir da liquidez da água, né? E a água vai adquirindo forma conforme a onda, conforme o caminhar e tudo mais. Então, essa pressão da família, dos valores familiares, nessa escala axiológica de valores da vida, né? Uns mais progressistas, outros mais conservadores, isso daí atrasa o desenvolvimento natural da psique, do infante, da criança, do adolescente. Isso deságua no futuro em problemas mais relacionados à psiquiatria? Não, com certeza. A gente falam que na terapia, né? Eu não faço terapia, né? Eu sou psiquiatra, então eu não faço a terapia nas pessoas. Eu indico fazerem terapia, mas eu trabalho como médico. Só que quando se vai na terapia, o papel que a gente tem é desfazer os nossos traumas e os traumas dos nossos pais, que eles não desfizeram por nós. Então você tem que desfazer a carga que você recebeu e a carga que você criou de traumas, de questões não resolvidas, né? E nesse processo transgeracional é interessante, tem uma figura interessante que o tempo de uma geração para outra, ele mais ou menos se mantém constante. Então ele mais ou menos se mantém constante há 2000 anos, desde da Galileia, ele está mais ou menos o mesmo compasso, o ritmo, assim, né? Ele não está tão distante. Pai, filho, vô, o intervalo de nascimentos entre eles não se estendeu tão grandemente, mas a diferença da realidade, da civilização, das informações, da tecnologia, ela cresce num nível exponencial. Então a tecnologia, desde a invenção do fogo, para depois você ter a invenção da imprensa, e depois você ter computador, e aí você tem você percebe um ritmo muito ascendente, cuja nossa vida, que a vida humana, ela não consegue acompanhar. Então, a diferença que tem de um pai para um filho hoje, talvez seria a diferença de 5 gerações no passado. E isso vai gerar naturalmente um atrito, porque o pai e a mãe, ele tem essa impressão meio falsa, mas que acaba convencendo eles a terem filhos. De que o filho vai ser meio que uma cópia dele. Se eles não achassem isso, provavelmente eles nem teriam filhos. Nem teriam filhos. Não ia querer ter, né? Você quer ter o filho e tem essa fantasia de que ele vai meio que seguir o seu jeito. Você vai passar se realizar nos filhos também, né? E resolver o que você não resolveu, né? Mas aí o filho nasce
nesse mundo e ele é cortado por essa evolução. E aí você tem pai e filho com uma diferença de nascimento aí de talvez 30 anos cronológicos, mas tecnologicamente 2 séculos talvez de diferença. Com certeza. E a tendência natural é que isso aumente. Então a verdade é que as novas gerações, que hoje são aí o que a gente está mais preocupado com eles, o que a gente vê sofrendo, que está cheio de coisa, eles provavelmente vão ter mais dificuldade ainda para lidar com os filhos deles mesmos. Então a geração seguinte, ela tem um desafio ainda maior de como lidar com a próxima. E isso, a tendência é que seja cada vez mais distante esse diálogo, Sim. né? Como nós estamos diante de um psiquiatra, as minhas vivências são importantes aqui e dentro de tudo que o Saito falou quanto a conhecimento. Bom, eu sou uma pessoa que é muito curiosa, nós dois, né, amor? Nós somos extremamente curiosos, então nós lemos de tudo. E eu não consigo abandonar algumas coisas da minha vida. Por exemplo, o meu estudo para cursinho, que foi muito pesado, aquilo fica na minha cabeça. Eu que sei que hoje. ela não consegue abandonar, viu? Mais que ninguém. Eu não consigo abandonar o meu estudo. Aquilo fica na minha cabeça, martelando, e eu não consigo me esquecer daquele estudo de cursinho. Fica tudo na minha cabeça, tanto que ajuda as crianças, né, amor? E as músicas, por exemplo, eu decoro tudo MPB, é tudo decorado sem querer, é tudo decorado, eu amo MPB, então fica decorado rock na minha cabeça, muito, muito, muito. E quero novos conhecimentos, estou sempre estudando, sempre buscando. Biografias eu decoro, eu deslancho tudo aquilo para saber o que as pessoas erraram, o que as pessoas acertaram na vida, para poder não errarem e tentar acertar também. Eu quero saber o que cabe no meu HD, na minha cabeça. O que cabe na nossa cabeça, até onde o nosso conhecimento. Eu tenho que esquecer algumas coisas para adquirir conhecimentos novos? Não, provavelmente você não vai. Eu acho que mesmo que você quisesse, Rosana, você não ia conseguir esquecer as coisas. Eu acho que não ia ter essa habilidade. O que vai acontecer é que o nosso próprio conhecimento, ele não é como um HD estático, né? Então, o cérebro, ele está vivo. E a verdade é que as próprias memórias, elas se reescrevem, né? As nossas próprias memórias autobiográficas que a gente viveu, a gente acaba incrementando, colocando umas coisas que não estavam lá e a gente acredita firmemente que estava. E a própria construção do conhecimento, ela vai acontecer nesse meio que como uma coxa de retalhos. Sim. Então, o fato de você já ter a referência de uma biografia de alguém, isso gera um link com uma nova e você vai compondo esse conhecimento de forma mais ampla. Então, o cérebro ele acaba aproveitando, né? A ideia da gente buscar conhecimento em várias áreas, ela torna a pessoa mais inteligente porque ela consegue fazer mais conectividade entre assuntos, né? Então, não tem como saber o limite, mas se você se propuser, por exemplo, aprender um instrumento musical novo, ou aprender russo para ler Dostoiévski em russo, ou fazer uma coisa assim, provavelmente você vai conseguir alcançar voos maiores, né? Você vai meio que desbloqueando aquelas áreas ali do cérebro que você não estava usando. E aí, quando você junta uma nova habilidade, uma nova linguagem, um novo curso, você sai da sua ilha, né, e vai para outro lugar, você consegue realmente... a gente se surpreende muito, né, com a capacidade humana. Então, eu não acho que tem um limite bem definido disso aí, não, Rosana. Dá para ir longe. Mas será que isso, doutor Manuel Vicente, nós sabemos que mais conhecimento, maior responsabilidade. Ele traz mais responsabilidade e mais aflição, angústia e etc. Então parece que é um jogo, né? Parece que você joga um xadrez dentro do tabuleiro, o tabuleiro é sua mente, e você tem que se equilibrar ali entre as peças do jogo para que você não caia na tentação, ou se cair vai acabar indo para um consultório psiquiátrico. Então, esse é o grande medo. Agora, nisso, tendo em vista essa complexidade toda que eu vejo, nossa, o psiquiatra ele trabalha com essa complexidade toda humana, com essa alma humana. E ali no consultório, eu acho que isso que as pessoas querem saber ali, assim, bastante, Rosana, com bastante firmeza, porque são leigas e a inquietude é no seguinte sentido: tem tempo para o psiquiatra ouvir, participar dessas experiências e depois refletir sobre elas e
fazer o prognóstico correto daquilo que está acontecendo? Quanto tempo dura uma consulta? Isso é uma questão muito complicada de resolver e complicada de explicar, no sentido de que a verdade é que a maioria das pessoas não recebem a atenção devida, a verdade é que a maioria das consultas não é feita da forma correta, e para a psiquiatria isso é muito problemático, porque a gente não tem uma tomografia, você não tem uma ressonância, você não tem um exame. Então é meio que chegar para fazer a ressonância e o técnico fala assim, olha, a gente tá com pressa aqui, então vou fazer sua ressonância, já junto com outro, então vocês abraçam aí, que a gente já faz a mesma ressonância, os dois, e aí a gente já manda pros dois médicos o mesmo papel, e aí não tem problema, a gente agiliza a história. Sabe, seria tão doido quanto isso. A gente pegar e resumir uma consulta psiquiátrica em alguns minutos, porque o nosso próprio instrumento de aferição, eu falo para o paciente que o estetoscópio que o cardiologista tem para ouvir, do psiquiatra é a própria fala da pessoa, é o próprio ouvido dela, o ouvido do médico e a fala da pessoa. O nosso ouvido não está conectado num aparelho, ele está conectado ao que a pessoa está falando, ao que ela está expressando. Então, o tempo para a consulta é o instrumento de diagnóstico, ela é a ressonância. A conversa é a ressonância magnética, a conversa é o exame que a gente não tem. Então, esse é o grande exame, é o padrão ouro. Uma consulta, assim, idealmente, a gente pensa nela, a primeira consulta, né, que você vai conhecer a pessoa, você pensa nela durando 1 hora, pelo menos, assim, é uma média razoável, né? Meia hora, 1 hora, pode se estender mais do que 1 hora, mas é um tempo em que você efetivamente consegue aferir as informações necessárias, né? As informações, aí, Rosana, elas vão desde antes do nascimento da pessoa, porque a gente precisa, na psiquiatria, a gente capta elementos. E as pessoas só te procuram quando vê uma mudança, né? Elas normalmente vêm quando não estão bem. E aí elas estão diferente do normal dela. Então você não sabe qual que é o normal dela. Sim. Ela não vai ter uma fotografia. Muito complexo. Ela é uma fotografia e você tem que, a partir dessa fotografia, criar um filme que é a vida dela, que talvez seja o diagnóstico dela. Sim. E aí que, para perceber isso, é necessário conhecer quem que é essa pessoa, o que que ela faz, qual que é o interesse dela, para você ter uma régua de medir. Quando que chegou lá, né? Quando que ela tá bem? É quando ela, que gostava do Foo Fighters, voltou a ouvir Foo Fighters. Quando ela gostava do quadrinho do Batman, tá lendo os quadrinhos do Batman de novo com o mesmo entusiasmo, com a mesma gana, tá gostando. Tá vendo? E você tá treinando aqui essa audição, mas não somente ela, a visão pelo jeito, né? Enxergou aqui a minha camisa. Pois é, a gente tem que estar atento. Tá vendo? E aí você vai pegando essas informações, esses fragmentos de informações e vai criando uma imagem. E aí você vai pegando desde a família dela, vô, tio, tia, pai, tinha alguma doença, tinha alguma condição, o que eles tinham, como que eles eram, para você poder compor a tendência genética da pessoa antes dela nascer. Aí depois de nascida ela tem a história de vida dela e aí tem o processo de adoecimento mais recente, né? Então, é muito complexo. No fim das contas, você que gosta da biografia, uma consulta psiquiátrica é meio que uma entrevista biográfica ali, mais comedida, mas é bem interessante, porque você conhece uma jornada. Há uma assim. propensão, assim, na família, familiar, quanto à depressão, ansiedade? Com certeza. A gente tem que ver, facilita muito enxergar as questões psiquiátricas e de saúde mental como sendo afecções ou situações do corpo. Então a gente facilita a nossa visão quando a gente compreende que a atividade mental, ela advém do funcionamento do cérebro, e o cérebro faz parte do corpo. Então o corpo, ele vai ter essa parte genética, química, neuroquímica, na mesma medida em que a crise de pressão alta vai acontecer na família e vai ter uma tendência familiar, a diabetes, o colesterol, depressão, transtorno de ansiedade, tudo isso vai existir num caráter genético também. E, além disso, aí na psiquiatria tem essas duas camadas, né? A parte biológica e o próprio ensinamento dos pais e da família
de como que se deve pensar, como que se deve comportar, como que se deve agir. E é naturalmente uma família de pessoas tensas, ansiosas, preocupadas, vai ensinar para o filho que o certo é ser tenso, preocupado, ansioso. Se for irritado, explosivo, impulsivo, esse é o jeito de se ser, esse é o modelo a seguir, ser irritado, explosivo, impulsivo. Então a psiquiatria, você tem a escrita, que é a genética, aí vem a família, às vezes passa um marca-texto assim, fala assim, é assim mesmo que a gente vai ser. E aí você tem o reforço você tem a perpetuação dessas condições, né? É a história o conselho te faz bem, mas o exemplo arrasta. É isso? É. Né? E você, na verdade, até nessa questão transgeracional, todo ato que o pai, a mãe, os mais velhos fazem, ele é indiretamente entendido como uma mensagem das crianças. Então, um pai que recusa tratamento, eu não vou no psicólogo de jeito nenhum. Aí a filha tem uma crise de depressão. E aí ele quer que ela vá no psicólogo. É natural que ela não vá. É esperado que ela não vá, porque a mensagem cifrada que ela recebeu durante a vida é que ir ao psicólogo era algo de demérito, era algo negativo, então é natural que ela introjete isso nela e passe a agir dessa forma. Sim, eu convivo com mulheres vítimas de violência, muitas violências domésticas, e é possível também uma pessoa viver em depressão até o final da vida, não se enxergar naquela situação, morrer naquela situação sem se enxergar. Ela vai levando a vida dela, ela mudou a forma de viver, de repente ela se tornou uma pessoa triste, mas aquele entristecimento para ela são problemas da vida, e é possível ela viver até o final da vida sem se dar conta. Certamente, com certeza é possível. Aí a gente repara que existe o sofrimento da vida, uma tristeza, um descontentamento, e existe doenças causadoras de depressão. Só que no fim das contas, do ponto de vista biológico, o efeito que se tem sobre o corpo, sobre o próprio risco de infarto, por exemplo, sobre o efeito fisiológico da coisa, é igual para ambas situações, para todas as situações. Então, perceber que o adoecimento psíquico da pessoa tem a ver com questão social, é indispensável que você resolva essa questão social. É como você colocar flor na água. É uma medida que vai resolver a vida de muita gente. Você conseguir atuar no campo social, você vai resolver e diminuir essa tensão para todas as pessoas que estão ali naquela situação. E o determinante biológico, ele é mais individual, então ele é mais específico de cada pessoa. Uma grande dificuldade que vai existir para alguém que vive deprimido, está deprimida há anos, às vezes a pessoa não está deprimida desde sempre, mas sei lá, está há 10 anos, é porque a gente tem muita dificuldade. É como se a gente tivesse uma escada de bem-estar, e a gente tem muita dificuldade de imaginar e vislumbrar o próximo degrau. Então a pessoa consegue ver que ela já esteve péssima, ela já esteve no fundo do poço, dentro da cama, e hoje ela está conseguindo levantar e trabalhar. Ela não está sorrindo, mas ela está melhor do que ela já esteve. E para ela é muito difícil vislumbrar um estado de espírito, de mente, no qual ela não esteja, no qual ela esteja feliz, verdadeiramente feliz. É difícil. E isso acontece para todos nós, porque todos nós estamos em algum lugar dessa escada. Então é difícil para a gente perceber e se imaginar sem as preocupações que nos afligem hoje. A gente tem a preocupação, a gente meio que quase que defende ela. Não, mas eu tenho porque tem que ter essa preocupação. Ela é necessária, essa preocupação. Ela é necessária, eu tenho que ter ela. E de repente é possível, talvez seja possível, um outro estado de ser no qual você desapega dela. E você deixa de ter essa preocupação. E é muito difícil, a gente não consegue vislumbrar o próximo passo. Depois que você deu, você olha para trás e fala, nossa, eu estava viajando ali, onde que eu estava a cabeça. Mas você não consegue imaginar tão bem o próximo. E eu vejo isso aí, Dr. Manuel Vicente, muito nesses livros de autoajuda que As Pessoas Se Socorrem, ou mesmo nas palestras de autoajuda. Ela talvez até por uma reflexão mais limitada, e um pouco tanto quanto subjetiva e sem objetividade,
com relação à vida, né, à realidade, como em filosofia nós costumamos dizer, sua excelência é a realidade. E aí ela vai para a palestra de autoajuda, ela se realiza naquele momento, né? Ela chega no start lá, né? Eu tô 10, agora a moda é falar papai tá on, né? Ouve o que eu queria ouvir. Ouve o que eu queria ouvir e tal. Mas a partir do momento que ela sai daquela cena ou encenação daquele teatro, né? Ela começa a descobrir no outro o seu próprio inferno, né? Da expressão do existencialismo. E aí ela cai de novo na tristeza, e de tristeza pode vir uma ansiedade, posteriormente uma depressão, e assim sucessivamente. E eu entendo que o caminho seria uma maior reflexão com relação a esse sistema de autoajuda. Será que esse referencial, né, de autoajuda está sendo bastante crítico o suficiente para ensinar essas pessoas de que a realidade está aí e você é um ser, como diz Heidegger, é um ser aí, inserido no mundo que está apresentável e apresentado para você como ele é, né? Lembrando a Grande Família, né? Naquela telenovela global, né? O mundo como ele é, e a novela também, e Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? Será que como trabalhar isso? Há tempo para ser trabalhado isso, o governo nos ajuda, ou mesmo aqueles que fazem essas palestras de autoajuda e tudo mais, estão ajudando os psiquiatras a ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro com essas palestras? A verdade é que bem-estar, ele se constrói como hábito, é manutenção, sabe? É que nem um jardim, não tem um truque que você faz um dia no jardim, assim, no domingo, e aí você tá liberado pelo resto do ano, sabe? É impossível. É natural que crescerão problemas, crescerão angústias, e o que tem que ser desenvolvido é a habilidade de como lidar com isso de uma forma perpétua, eterna. E a manutenção de hábitos de exercício físico, de uma boa noite de sono, de atividade de lazer, de socialização, isso é o que vai construir bem-estar. Nós não temos realmente, apesar de a gente querer muito e buscar muito, são raros esses momentos da vida em que um insight muda tudo, sabe? Uma sacada realmente transforma. As grandes transformações, elas acontecem pela cadência de bons hábitos, pela constância, pela disciplina, e aí que é isso que é a parte difícil, essa que é a parte difícil, essa manutenção. Acho que uma maturidade, né, com relação a isso, saber que aquilo lá é meia hora, uma hora, e que você vai entrar na realidade novamente. Você pode ter aquilo como uma referência, e vai realmente ser isso, vai ser uma referência, vai ser um bom livro, vai ser uma pessoa de inspiração, né, dentro dessa ideia da escada. Você pode olhar para quem já está lá em cima da escada, né? Quem já fala, olha ali Jesus, olha só onde que ele chegou, olha só onde que ele está, olha Buda, onde que ele está, olha. Você consegue pegar essas pessoas assim, que você vê iluminação nelas e tê-las como referência e passar a buscar esses passos delas, só que o caminho que você vai trilhar, ele é só seu, ele não é igual para todos, então você vai ter que desenvolver essas habilidades por si só, na tentativa, no erro, na não punição. E aí começa a vir essa camada, nossa, que é muito geradora de sofrimento, que é criar muitos juízos a respeito das coisas, então classificá-las como certo, errado, boa, ruim, quero, não quero. Isso é uma fonte eterna de sofrimento para o ser humano, em vez de simplesmente aceitar, porque aceitar a realidade, a briga por não aceitar a realidade é um grande problema. Então, negar que existe um caos no universo, em que você não consegue controlar, em que a gente teve uma pandemia e que a gente pode ter outra, isso pode acontecer, é possível, é até provável que aconteça. E frente a uma doença nova, você não sabe se vai viver ou não, e nunca vai saber.
E essa é a realidade. E essa também é o grande sofrimento humano, né? Você não poder controlar o futuro, né? Por que a modernidade faliu no seu propósito? É justamente que ela não conseguiu explicar através da ciência, né? E que é moderno. E não se controla. Nada, tem coisas na vida que não tem sentido. E não tem sentido, não adianta você tentar fazer desta ou desta coisa que não tem sentido um propósito, né? Tem coisas que não se controlam. Então, isso causa um desconforto porque você não consegue vislumbrar o futuro e às vezes o vislumbrando, mas não tem a certeza de que irá controlá-lo. E aí deságua em mais angústia, mais sofrimento, né? Eu fico imaginando um psiquiatra recebendo um filósofo. Vai ser mais que 1 hora essa consulta. E um filósofo com problemas grandes de aceitação, né? Do fim, do sentido de muitas coisas que ele teria, né? Tendo em vista suas reflexões, como fundamentais para o processo até de aprendizado, de apreensão, processo cognitivo como um todo. Aí ele chega no psiquiatra, o psiquiatra diz exatamente isso. Mas você está tentando controlar o futuro? Isso que o senhor acabou de colocar, isso que o Dr. Manuel Vicente coloca é muito importante, porque como que você vai controlar essa situação que é incontrolável por natureza? Porque se fosse controlado, o mundo também seria bastante chato, né? E eu gosto até de, assim, a gente fala, não tenta controlar, é difícil seguir essa frase, essa ordem, esse mandamento. Não tenta controlar, é difícil a gente não tentar alguma coisa. É natural que quando é colocado desse jeito a frase, ele fica mais difícil. A frase que eu tento trazer é: aceita a realidade. É uma frase afirmativa, ela não é negativa. Epicuro, né? Aceita a realidade, porque esse atrito entre você e a realidade, como ela é soberana, vai te deixar num sofrimento eterno. E ela vai continuar lá. Ela vai continuar lá. Então, essa é justamente isso é o que a gente hoje olha, senta e tenta aprender com quem estava meditando há 5.000 anos atrás, já na Índia, no budismo. É essa filosofia que a gente tem que beber um pouco mais dela, porque ela trazia isso já desde há milênios. Ela já há milênios trazia esse conceito, e você vê isso dentro de textos milenares, né, dos pássaros que não se preocupam com a comida para o amanhã, e que elas confiam que a vida proverá, que existe um mundo que irá prover isso, e que você precisa confiar. Isso está na Bíblia, né? Isso é bíblico. Então você repara que esse conhecimento de como ter bem-estar mental, ele já é propagado pela humanidade desde que existe humanidade. Então a gente está falando isso há muitos milênios, há muitos séculos. E a mesma fala que você tem hoje, que se for num psicólogo cognitivo-comportamental, com uma técnica moderna da última pesquisa, ele vai se remeter, em termos novos, a essa mesma filosofia que está sendo propagada há séculos, há milênios, que está escrita, está já bem consolidada. E aí a gente tem... E aí quando se coloca esse tipo de assunto, esse tipo de conversa, é natural que a pessoa fale, é comum que a pessoa fale: não, mas isso não é pra mim, mas eu... Esse é aquele ela defendendo um ponto de vista, ela defendendo aquele sofrimento, ela fala assim: esse aqui é meu, e assim, eu preciso dele para poder existir. Porque dá muito medo você pular pro próximo degrau da escada. Você não sabe, você nunca pisou nele, você não sabe se ele tem um prego lá, você não sabe como que ele é. Exatamente. Então, o medo dessa própria evolução é o que mantém muita gente presa em um estado de ser. E ela não consegue vislumbrar como que é o outro lado. Como ela não consegue vislumbrar, você vai pisar no escuro, aí você tem medo. Eu sei como que é para trás. Às vezes é mais fácil eu voltar para trás do que para frente. Ou ficar preso aqui na minha, ficar nesse estado. Então, eu vejo que a conversa sobre bem-estar, ela passa por isso. Ela não tem como ser pautada só pelo conhecimento psiquiátrico em si.
A psiquiatria, ela pauta o conhecimento das doenças e dos transtornos cerebrais, psiquiátricos. Mas a discussão sobre bem-estar é muito melhor a gente beber da fonte que já existia. Já é o passado. 5.000 anos estão falando, eu vou ouvir eles. O Freud faz 100, 150. E continuamos ouvindo, né? Também mais curtinho o conhecimento. Mas existe, assim, uma diferença conceitual, talvez até pragmática, entre medo, ansiedade e estresse. Existe, porque nós associamos sempre o medo com a ansiedade, né? Mas o estresse, ele está também aí conectado com essa turma, não está, não? O que você acha sobre isso? É porque tem essa coisa do vocabulário. Tem um momento que tem que ser meio dicionário, assim, a gente tem que clarear. O que a gente popularmente chama de estresse, ansiedade, nervoso é um outro termo que talvez entre aí nessa lista. Então, estresse, ansiedade, nervoso, o que a gente popularmente usa esses termos meio que de forma genérica, porque tá tudo bem, a gente tá no dia a dia, não tem que ser técnico mesmo. Mas o estresse, ele pode se referir a um estado de espírito, sim, estar estressado, como a gente fala, ou ao que é o verdadeiro significado de estresse, que é atrito, né? Estresse, você vai lixar uma mesa, você estressa ela, você estica ela, você força ela, até você pega um pedaço de metal e bate nele, estressa ele até ele virar uma lâmina afiada que você vai usar para fazer alguma coisa. Então, isso. O estresse, ele é o atrito. Olha só. O estresse, ele inclusive é parte do processo de crescimento, amadurecimento, de se afiar a lâmina, de se estudar num cursinho. Então, você vai passar por estresse e no estresse você vai aprender alguma coisa. É questão mais de biologia, né? Do que acontece ali, está acontecendo no organismo. Do que está acontecendo, do que está vivendo, a preocupação, a tensão, o estresse de ter um filho novo. Isso é um estresse, é um momento estressante, uma atividade estressante. O exercício físico é estressante para o corpo, mas ele fortalece. Então, o estresse é o atrito. A sensação que se tem, a gente poderia refinar um pouco e não chamar mais ela de estresse. E chamar de medo, de preocupação, de raiva. Começar a dar o nome para ela de sentimento. E aí o medo, ele é esse sentimento, medo, que é direcionado. Então tem o medo de morrer, medo de elevador, medo de avião, medo de ser assaltado. É um medo do meu filho, que aconteceu alguma coisa com ele. O medo, ele tem uma história um pouco mais clara. Então ele tem um alvo, assim, ele tem medo daquilo. Você consegue identificar. Você consegue dizer, medo de terminar meu casamento, medo de essas coisas normais que a gente tem medo que aconteça, né? E tem a ansiedade, que é uma sensação um pouco mais inespecífica, de insegurança e preocupação, que o estresse facilita que ela apareça, mas ela é como se fosse um medo pouco direcionado. Que fantástica a diferença. Que fantástica. Olha, você consegue colocar com maestria essa diferenciação que, para nós leigos, conseguimos aprendê-las assim com maior facilidade. Parabéns. O medo, ele é como se fosse aquele feixe de luz que está tudo concentrado ali. O medo tem um alvo. A ansiedade, ela não tem um alvo. Ela é toda dispersa. Ela é aquela sensação meio inespecífica, meio que você nem sabe de onde que é. O que o psicólogo consegue fazer muito bem é trazer essa ansiedade, colocá-la na mesa e ir dissecando ela. E às vezes você percebe uma lista de 10 medos diferentes. Verdade. Que geram essa ansiedade. Mas quando você tem um medo, às vezes é muito mais fácil de você trabalhar. Você consegue argumentar contra o medo. Quanto à ansiedade, ela está em todo lugar, mas o medo você consegue argumentar. Medo de quê? Medo de perder o emprego. E a pessoa vive ansiosa, tensa. Aí você fala, qual que é o problema de perder o emprego? O que vai acontecer se perder o emprego? Eu vou morar debaixo da ponte. É mesmo morar debaixo da ponte? Sério que eu vou morar debaixo da ponte? É sério. Aí você fala, realmente, eu acho que eu estou exagerando nesse medo. Aí você vai diminuindo ele e acaba que essa base que sustenta a ansiedade vai também ficando mais frágil, ela vai se dissipando. Verdade. Lembrando a todos que nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? E agora aqui no YouTube
tem uma colocação muito interessante Olha, a seu respeito da Gabriela Campos. Ela faz a seguinte colocação. E aí, em seguida, também tem uma pergunta em cima do que ela coloca aqui como referencial ao seu respeito. Dr. Manuel é um profissional incrível. Isso já deu de perceber aqui nesse bate-papo. O acolhimento nas suas consultas são seu ponto forte. Essa expressão acolhimento, e ela diz, faz toda a diferença o tratamento, levando em conta as particularidades do paciente e não só os sintomas. E aplaude. Né? Então o senhor está de parabéns, porque o senhor consegue conciliar o lado científico com o lado humano. Isso são os psiquiatras no Brasil são treinados para terem esse comportamento ou depende muito de cada profissional e assim sucessivamente? É a famosa escutativa? Eu agradeço a Gabriela por isso, pelas palavras, obrigado por esse elogio aí generoso. Na verdade, a gente tem um conceito novo na medicina de forma geral, que não é novo, sabe? Não é novo. Você pegar, novamente, as referências acabam sendo meio que parecidas. Você pega um livro, Homem de Médicos e Almas, que é um livro mais ou menos contemporâneo, mas que conta a história de São Lucas, né? Então você pega o livro Homem de Médicos e Almas, e você vê a filosofia... E São Lucas foi médico, São claro, Lucas era daí médico, é o título. Né? Então você sente ali com aquela leitura a ideia da medicina na sua maior essência, que era cuidar de pessoas, né? Cuidar de outras pessoas. Você tem um encontro de uma pessoa com outra pessoa e uma vai cuidar da outra. Não é encontro de um técnico e uma ficha, ou de um técnico e uma doença e um diagnóstico, e ele vai cuidar do diagnóstico. É uma pessoa cuidando de outra pessoa. Essa retomada dessa filosofia, dessa medicina, a gente fala de medicina centrada na pessoa, que é algo que, na verdade, tende a se expandir para todas as áreas da medicina, não só para a psiquiatria. Mas você ter alguém que está tossindo, que está espirrando em um momento de pandemia, e antes do momento de pandemia. A tosse e o espirro é o mesmo, mas o que significa aquilo para a pessoa é totalmente diferente. E a gente não pode se esquecer disso. Alguém que tenha... uma mulher que descobre um nódulo na mama benigno, numa mamografia de rotina, descobriu um nódulo benigno. A notícia daquele nódulo benigno vai ser muito diferente de uma mulher que está ali fazendo de rotina e de outra cuja mãe faleceu de câncer de mama. Como ela vai receber esse mesmo nódulo benigno, vai depender da história de vida dela, vai depender dela, como que ela vai entender isso. Na psiquiatria, a gente acaba ficando mais aguçado para isso, porque a gente fala exatamente sobre questões que permeiam a personalidade, a identidade, a história da pessoa. Então a gente acaba ficando mais atento. Só que isso tende a se expandir para toda a medicina, né? É bom que se expanda. Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem muito mais recurso, só que o que as pessoas buscam e o que a gente percebe que elas querem, ela não está atrás do melhor diploma, da pesquisa mais afinada que foi feita em Harvard, do médico que fez todos... Elas não é isso que elas estão precisando, não é isso que elas estão buscando. Elas estão realmente buscando não serem uma ficha, não serem um algoritmo, a serem humanas. Então, uma subjetividade. Uma subjetividade, que é o que a gente comentou antes da questão tecnológica, é o que muitas vezes se suprime, né? Então, muitas vezes se suprime essa subjetividade, essa humanidade. Você é um like, você é um algoritmo ali dentro de um sistema que está querendo te vender coisa. E acabou, é isso que você é. Né? Não importa se você vai dormir mal porque você está usando o programa que eu criei, não importa, não interessa se você vai... Esse mindset, esse jeito de pensar moderno, ele acaba suprimindo a própria humanidade que a gente tem, né? Sim. Durkheim, um dos pais da sociologia, né, teve um dos seus estudos mais importantes sobre o suicídio.
E ele falou justamente sobre o fato social, sobre essa coerção que a sociedade acaba sentindo e acaba desaguando num suicídio, né? E hoje, de 20 anos para cá, se fala muito mais em suicídio, em depressão. Sempre aconteceu, mas hoje em dia se fala muito mais. Você acha que isso vem acontecendo por conta dessas pressões que a sociedade recebe? Por exemplo, uma mulher, ela aos 30 anos ainda tem aquela pecha, você tem que engravidar, você tem que ser mãe, você tem que casar, algumas situações que vão surgindo na vida. Você tem visto que isso ainda é uma causa para depressão, um futuro suicídio na vida das pessoas? Nós, dentro da psiquiatria, a gente sempre entende que um suicídio foi uma situação, foi uma consequência de uma doença. Então, a conceitualização é que o nosso cérebro, ele é totalmente programado para, o ato maior dele é se proteger, viver. Viver, reproduzir, mas assim, lá em cima tá, viver. Você tem que se preservar. Isso é a essência da sobrevivência. Então, algo que subverta essa programação inicial, esse código base que a gente tem, a gente vai chamar isso de doença, a gente vai conceitualizar isso como uma doença. Então, a gente não pode falar que uma situação social, exatamente, mais genérica, de sofrimento, seja um casamento, seja uma própria violência, a gente não vai falar que isso causou o suicídio, mas que isso desencadeou esse processo de adoecimento. Então, essas situações de vulnerabilidade social, de violência social, elas desencadeiam um processo de adoecimento que culmina com o suicídio, que culmina com a depressão e tudo mais. E aí o que acontece é que sim, parece que a gente está vendo um aumento disso na sociedade, na populacional, estatisticamente está aumentando, mas uma parte disso também acontece porque a gente conseguiu resolver muita coisa. Isso é quase que uma conquista. Sim. No sentido de que a gente resolve natalidade materna, mortalidade materna, morte de recém-nascido diminui, você começa a ter antibiótico, então infecções passam a cometer menos pessoas, passam a matar menos gente, e aí você tem vacinas, que aí você consegue acabar com doenças, e as vacinas mudaram a humanidade dentro dessa evolução de saúde, foram realmente revolucionárias. E depois você tem a gente trabalhando para usar cinto de segurança. Aí você diminui o acidente de carro. E você vai meio que riscando as várias causas de mortalidade, as várias situações que acometem a população. Antes não tinha tanta depressão, mas tinha muita doença infecciosa. Tinha muita parasita. E a gente conseguiu ir vencendo isso. Agora nós chegamos num nível de evolução da própria medicina, no qual as pessoas vivem mais. Só que a questão mental ainda está adoecida. Então é como se a gente estivesse escalando a pirâmide de bem-estar assim, e agora a gente chega num ponto de que, certo, você não está desnutrido, você está nutrido, fome foi um problema para a humanidade durante séculos, então você está nutrido, você conseguiu chegar até a idade adulta, você sem ter uma guerra, sem ter algo que tire sua vida antes de chegar na idade adulta, você está sendo protegido de diversas formas para viver, mas esse âmbito mental a gente não conseguiu atingir tão bem. Sim. Em parte é porque a gente não entende muito ele e porque talvez a gente esteja utilizando das ferramentas ainda não as melhores, né? Sim. Talvez. Como funciona a estimulação eletromagnética craniana? A estimulação magnética. Intracraniana. A estimulação magnética transcraniana. Transcraniana. Não, eu tô desde o outro podcast que eu participei, a gente está tentando rever esse nome para alguma coisa um pouco mais fácil. Mas o nome é estimulação magnética transcraniana. Então, ele meio que entrega já o funcionamento, assim. O que a gente tem hoje na psiquiatria é um novo pilar. Então você tinha dois grandes pilares que sustentaram era a psicoterapia, era terapia com psicólogo, né? E medicação. Você tinha esses dois grandes pilares da psiquiatria. E aí surge um outro pilar que é da neuromodulação. É uma nova forma
da gente atuar e modular a atividade cerebral. Então, quando um psicólogo faz a terapia, ele está querendo que você funcione de um jeito diferente. Quando a gente dá um remédio, a gente quer que você funcione de um jeito diferente. Quando a gente pega com a neuromodulação, a gente utiliza estímulos magnéticos, como se fossem ímãs, que nem da ressonância magnética, ou elétricos, e a gente faz uma modulação do cérebro, da atividade cerebral. O cérebro, ele é um dos únicos órgãos que ele é elétrico. Quando a gente pensa naquelas imagens de cérebro, tem aquelas fiações assim de neurônio correndo eletricidade, né? A gente tem um coração, o coração também é uma assim. conexão elétrica. São neurotransmissores. O neurônio, ele é como se fosse um fio de condução de estímulo elétrico. Que interessante. O neurônio, ele é assim. E aí você tem, por exemplo, o coração, ele também tem essa rede elétrica que faz ele bater. Essa rede elétrica do coração faz ele contrair. E aí, se essa rede elétrica não está funcionando bem, você vai lá e põe um marca-passo, que tem pilha. O marca-passo tem pilha, tem bateria. Sim. Olha que interessante. Então aí você coloca a bateria ali do marca-passo e ele vai ficar dando o ritmo daquela rede elétrica. A ideia com a neuromodulação é conseguir atuar dessa forma já elétrica e magnética no cérebro, porque o cérebro responde a isso. Ao estímulo, né? Ao estímulo. Então, na estimulação magnética transcraniana, a gente pega uma bobina, né, um aparelho, parece uma orelha assim do Mickey, é uma bobina, encosta na cabeça da pessoa e aquele estímulo, e ela vai fazer um estímulo magnético, como se você colocar o relógio perto, ele puxa, porque ele é magnético. E esse estímulo magnético aqui encostado na cabeça, ele consegue fazer o cérebro funcionar diferente. Então, se você pega a máquina e encosta, é muito interessante. Se você pega a máquina e encosta na parte motora, eu faço a mão contrair. Isso é a primeira sessão, é assim, a gente faz a mão da pessoa contrair para poder testar a intensidade da máquina. Involuntariamente. Então, você controla a região do cérebro que controla a mão. Fantástico, olha só. Então, você e vai a lá pessoa estimula. está vendo Ela o estímulo. Contrai. Olha aqui, Se você, teoricamente, né? Porque ninguém vai ficar fazendo essas experiências, né? Mas, teoricamente, você pode colocar na área visual e vai ver uns flashes de luz. Ou na área auditiva e fazer um tratamento, por exemplo, para zumbido. Você pode fazer na área auditiva. Não precisa nem do chá do Daime, né? Para abrir, para expandir longe, a consciência, né? Para ir longe. Você atua ali diretamente nessa atividade cerebral. Então você tem, por exemplo, a audição de vozes na esquizofrenia. Você pega o aparelho, vai na região auditiva do cérebro, que está muito ativada na audição de vozes, e suprime ali, e você faz um estímulo inibitório, você inibe aquela região da audição de vozes. E aí com a depressão... Isso poderia ter evitado esses crimes em séries, serial killer, vários, eles falam, eu ouço vozes, quem me manda matar... agora, não sei se tem só o psiquiatra para ver se isso é sério ou se aconteceu mesmo, se é verdade. Porque aí o que a gente faz é pegar essa máquina, pegar esse aparelho e fazer um estímulo na região do cérebro que controla as emoções. Então você vai na região que controla as emoções, que controla o raciocínio e faz um estímulo ali. E aí o que você tem, claro que isso vai variar de cada organismo, né? É um tratamento médico. Então, cada pessoa pode ter uma resposta diferente, mas o que a gente tem é uma reversão desse quadro depressivo. Então é indicado para todo mundo? Qualquer pessoa que tem depressão tem essa indicação. Né? Então ela pode fazer estimulação magnética transcraniana para depressão. A gente acaba restringindo eventualmente aqui no Brasil para pessoas que já testaram vários remédios, que já estão há muito tempo tratando. O que eu não concordo muito. Eu aprendi estimulação magnética quando eu fui para Toronto, lá no Canadá, né? Lá no Toronto Western Hospital, que é um grande centro de estimulação magnética mundial, que faz muito protocolos, e lá a estimulação magnética é feita de forma filantrópica. Então as pessoas chegam, eles recebem muitas doações lá de pessoas que melhoraram e acabam doando. E aí a pessoa chega e fala assim, olha, eu estou deprimida, eu quero fazer estimulação magnética. Ela pode ser uma menina de 16 anos que nunca tratou, se ela quer fazer, ela tem esse acesso, ela consegue fazer. Porque o grande problema é que
medicação, e eu não tenho nada contra remédio, não tem como ter. Medicação salva a vida, medicação ajuda muita gente. Você realmente salva, você muda a história da pessoa com uma boa medicação. Isso faz muita diferença. E grande parte dos meus pacientes mesmo, eles vão usar medicação, eles vão precisar, eles vão preferir usar. Mas a verdade é que na maioria das vezes a medicação ela cobra uma taxa, ela cobra um pedágio que é efeito colateral. Então ela ajudou, melhorou, firmeza. Não está mais deprimido. Mas desconcertou outro lado. A libido não está boa, tem um ganho de peso, tem uma sonolência. E a gente, às vezes o ganho é tão grande que a gente compensa, né? Compensa. No frigir dos ovos compensa ter esse efeito colateral menor para sair da cama, para poder funcionar, para estar trabalhando, abraçando os filhos. Mas é muito relevante. O preço que se paga é alto. Né? É muito relevante fortalecer essas intervenções não farmacológicas. É interessante fortalecer essas intervenções não farmacológicas porque elas vêm de uma forma que valoriza o bem-estar. Então, aí o que a gente está falando, naquela retomada da medicina centrada na pessoa, sim. Não é sobre suprimir sintoma. Tá chorando, vou te dar um remédio para não chorar. Não tá dormindo, vamos te dar um remédio para dormir. É você passar a valorizar o bem-estar. Ah, que bacana. Então, o efeito colateral, ele tira bem-estar. Então, vamos focar nossas atenções nas técnicas não farmacológicas. O pessoal vê eu falando no Instagram, fala assim, fala de esporte, de exercício, tal, que eu prego muito essa palavra do exercício físico, da qualidade de vida, é porque essas são formas de obter bem-estar que não cobram essa taxa de efeito colateral. E por falar em Instagram, Dr. Manuel Vicente, nós estamos ao vivo também no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? E aqui tem uma manifestação muito carinhosa do nosso jornalista Eduardo Gomes, o Brigadeiro, no sentido de que está muito bom o bate-papo, né? E está aprendendo muito. Ele é o responsável pelo site Boa Mídia, né? Sim, então, ele manifesta nesse sentido. Uma pergunta do Tiago Anf, né? Ele diz o seguinte: é verdade que todo bipolar é inteligente ou são irresponsáveis ao ponto de acertar e dar certo? Aí ele diz, ótima entrevista, parabéns, e deixa essa pergunta. Pois é, o pessoal tá falando porque eu tenho falado de bipolaridade agora no Instagram, que eu vou lançar um curso sobre esse assunto que é muito importante. Eu acho que o pessoal tá doido atrás dessas perguntas. A gente relaciona muito essa questão, né, da bipolaridade, ou conforme a pessoa vai lendo um pouco sobre isso, acaba que ela começa a juntar essa percepção de que a pessoa bipolar ela é muito mais ativa, ela é mais inteligente e tudo mais. E a gente acaba olhando para um pessoal assim na história, a gente fica com essa impressão mesmo, porque se você pegar Virginia Woolf, Clarice Lispector, Van Gogh, você pega pessoas que tinham as fases de humor bem definidas, Churchill, Abraham Lincoln, você tem pessoas na história que deprimiam e que tinham fases hiperprodutivas, que ela pintava 300 quadros. Chico Anísio é um exemplo Castro disso Alves, aqui. São Gregório de Matos, nossa. São muitas pessoas, também, são muitas inspirações, são muitos nomes que a gente tem, né? E a gente pega a própria situações que a gente vê hoje de artistas, grandes comediantes, pessoas ativas, esportistas que têm esse rendimento acima da média. E sem mais nem menos, a gente ouve falar que a pessoa deprimiu, que foi internada, e a gente fica, mas de onde que veio? Tava ali fazendo show esses dias, rindo, ele tava bem, e agora não consegue levantar da cama. É porque muitas vezes realmente tem esse elemento da bipolaridade, que é uma das maiores causas de depressão. E aí a gente não pode falar exatamente que são pessoas mais inteligentes, a gente não pode ir tão longe nesse sentido. Verdade. Mas o que a gente pode falar... Até para não ocasionar brigas e vontade de um dia estar na bipolaridade. Não é uma coisa para se desejar. Mas a gente não pode falar dessa questão de ser mais inteligente. Mas é verdade que são pessoas que muitas vezes conseguem aprender, conseguem criar e conseguem conquistar várias coisas, várias realizações que
normalmente elas não conseguiriam. Isso pode acontecer. São pessoas que acabam se tornando mais ousadas, mais criativas, que muitas vezes fazem o mundo girar de certa forma. Mas quando ela está no estágio da euforia, né? Quando ela está nesse estágio. Ótima comparação, Rosana. Olha só, a ousadia faz a pessoa ganhar o mundo. Só realmente. Que a grande questão é que ela precisa ter um cuidado, ela precisa ter um tratamento para poder se manter, porque senão isso vai durar pouco tempo. A gente tem o Kurt Cobain, que escreveu a música Lithium, né, do Nirvana, que se refere a esse tratamento de bipolaridade de lítio, que é o maior... Aliás, em uma das chamadas aqui para o programa de hoje, passei por ela, eu falei, será que eu coloco ou não? E aí a responsabilidade é grande, né? Mas eu passei pela música do Nirvana. É porque é uma medicação que é anti-suicida. E aí você vê a história de quem a escreveu e como terminou, e você repara o quanto que é necessário o tratamento para que esses brilhantismos, para que essas pessoas incríveis, elas se mantenham conosco. Porque senão fatalmente elas vão... Esses insights se tornam constantes e elas vão se aprofundando. E ela vai deprimir. Ela tem essa fase que ela é muito valorizada, a pessoa vai ser valorizada, ela vai ganhar destaque, dinheiro, ela vai ficar... Mas isso não vai se sustentar. Tá vendo, Antônio Cuiabano? Você que é ligado o Antônio Cuiabano aqui é ligado à área das artes, do cinema, né? Ainda bem. E esses insights de genialidade que ele tem aqui, inclusive ele dá muitas ideias no programa, né? Então você já vai ver, né? Só insight, não vai se acostumando muito com ele, né, doutor Manuel Vicente? Depois vamos ter que levá-lo lá pro consultório do doutor Manuel para tratar. Deixa eu perguntar aqui, em um dia, isso é terrível, né? Em um dia, essa fase acaba, ou quanto tempo essa fase? Pode ser, não tem um tempo, a pessoa pode estar de 8 a 80 em um dia, essa pessoa que é bipolar? A bipolaridade, ela é uma condição, ela é uma doença que faz o humor e a energia oscilar. Então a pessoa fica com o humor oscilando, que pode ir para uma euforia e alegria ou para irritabilidade, que é bem mais comum. Então a pessoa fica mais brava mesmo, ela não fica feliz e simpática, ela fica insuportável, briguenta, ela fica desse jeito na maioria das vezes. E ela ganha um gás, como se ela tivesse tomado um energético. Às vezes ela tá passando o dia ali meio cansada, meio afastada. Chega 10 horas da noite, ela desperta de um jeito que ela quer lavar a casa inteira, que ela não para de andar, que ela fica realmente agitada. Amor, você não tem esse negócio, você é de bipolaridade. Eu tô pensando em você, amor. Tem gente que tem essa coisa mais noturna e na bipolaridade isso fica exacerbado, fica destacado. Aquela pessoa que vai fazer o mundo ali de noite, vai chegar no dia seguinte, ela não dormiu 2 horas, 3 horas e ela não vai ter cansaço nenhum. Ela vai acordar e tá plena de cansaço. Essa redução da necessidade de sono é algo que a gente observa muito. E aí que hoje em dia, o conceito mais moderno que a gente tem é de compreender que esse tempo de duração das fases, ele é relativo. Então ele pode variar. Tem pessoas que podem ficar 10 anos deprimidas ou 10 anos numa fase um pouco mais elevada de humor, ou isso pode acontecer dentro do mesmo dia. Antes existia essa distinção, se é no mesmo dia, então não tem nada a ver. Não. Sim. Muitas vezes ter no mesmo dia também é um fator que indica a bipolaridade. Deixa eu te perguntar uma coisa que agora me veio assim, é mais curiosidade contigo. Você já andou assim na rua, ou num banco, entrou no banco, no shopping, em algum lugar, percebeu que determinada pessoa está precisando de um certo tipo de tratamento? Olha, ele está percebendo nesse momento aqui. Tá certo. Olha, isso é um péssimo indicativo. Mas aí, você percebe e diz assim, como eu vou chegar nessa pessoa? Porque você, como médico profissional da área, você fala assim, eu já identifiquei alguma anomalia ali, tem um problema ali instalado, né? E aí você fica, talvez com receio, ou
tendo em vista os comandos éticos da carreira, da profissão, mas você já ficou entre, vamos dizer chulamente, assim, popularmente, entre a cruz e a espada, entre falar e dizer alguma coisa, ou ter que se omitir, ficar quieto? Já passou por essa situação? Já que tem uns que vão a vida inteira sem saber que aquela tristeza, na verdade, é uma situação psiquiátrica. A gente acaba que, dentro daquela questão de aceitar a realidade, né, que a gente falou, a gente acaba que muitas vezes vê essas situações e você não consegue fazer nada de muito efetivo, né? Não importa a quantidade de conhecimento que você tenha, ou que você entende, ou que você tem clareza, ou que você não tem dúvida do que está acontecendo, a gente não consegue intervir na maioria das vezes. Porque a verdade é que a ajuda é para quem pede ajuda. A pessoa precisa ter um ato, uma sinalização de abertura para essa ajuda. É muito difícil atuar nela e de forma efetiva. Se não existir uma centelha... Uma vontade, né? Uma mínima vontade, né? Então é necessário ter isso para você poder ter abertura e falar esse tipo de colocação. Eu já tive situação, e parece que me chama, assim, onde... em show, nesses lugares, assim, sempre tem uma crise de ansiedade não fica do meu lado em show, quando a gente algum dia for em algum lugar, não fica longe, porque alguém vai ter uma crise de ansiedade ali perto, e aí você tá dentro de um show sem nada, valeu a dica. Você dá um abraço na pessoa, você dá um conselho, você fala ela para respirar, mas não tem nem como resolver, você só ajuda ela a sair dali, que é a melhor coisa. Só que, e aí a gente tem, por exemplo, nessas intervenções que a gente não consegue fazer, né? Às vezes você tem situações de quem tá fora da realidade totalmente, uma pessoa que tá delirando, que tá ouvindo voz, tá vendo coisa, tá num surto psicótico, ou tá com uso de droga, de entorpecente muito intenso, aí você até pode ter um ato mais involuntário mesmo, sem o consentimento dela. Só que isso já é algo muito específico, então é muito raro. Né? Raro acontecer. No fim das contas... Mas não deve ser raro no consultório, né? No consultório deve ser... É porque hoje em dia eu só atendo humor. Então todos os meus pacientes, eles coordenam o próprio tratamento. Eu não tenho pacientes, eu não atuo... Que tem uma causa como droga... Eu não atuo nessa área de vícios, nem de esquizofrenia, de autismo, então eu acabo ficando um pouco mais restrito. Mas eu já atuei bastante, principalmente dentro do SUS, quando eu trabalho lá em Minas Gerais, né? Onde a gente atuava, a gente conseguia agir, a gente conseguia fazer intervenções, e na maioria das vezes essas pessoas gravemente doentes, depois que elas melhoravam, elas agradeciam, elas achavam que tinha sido uma intervenção importante ali para o bem-estar delas, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, inquietação de pais e mães, claro, TDAH. Queria saber sobre os sinais que nós podemos perceber nos filhos, nas filhas, quanto ao TDAH. TDAH é um universo, na verdade, é um universo, esse conceito, né? Esse conceito do déficit de atenção e hiperatividade. Ele tem esses dois nomes, né? Déficit de atenção e hiperatividade. A hiperatividade é meio instintivo para a gente entendê-la, porque ela é ela se mostra fisicamente, né? As crianças que são hiperativas, elas até recebem mais o diagnóstico mais fácil, porque tem um nível de inquietação física, de não conseguir ficar parado. Essa hiperatividade... Tá vendo? Pois é. O senhor está identificando aqui os pacientes. E aí você tem essa hiperatividade pode ser até meio mental, de estar sempre precisando de uma coisa, aquela pessoa que lê 5 livros ao mesmo tempo, Mas a verdade é que... Os 5 livros ao mesmo tempo foi uma indireta do DF, é uma brincadeira aqui. Porque a verdade é que a parte desatenta... Mas fica tudo marcadinho. A parte desatenta do TDAH é o que vai gerar muita disfuncionalidade, que passa desapercebida. Então a verdade é que a pessoa provavelmente ela não vai conseguir ler os 5 livros. Ela não vai conseguir terminar nenhum livro, em grande parte das vezes. Ela só vai conseguir focar naquilo que dá uma recompensa imediata para ela. Então vão ser crianças ou pessoas que vão conseguir, por exemplo, pegar um videogame e ficar 12 horas no videogame, porque o videogame, ele dá aquele feedback instantâneo, aquela dopamina assim, toda hora.
e a pessoa fixa e vai e entra num hiperfoco ali dentro do videogame. Ou num feed de celular, que ela vai lá e fica. Ela não consegue fazer aquilo com um livro, que é mais maçante, que é demorado. Então ela não consegue pegar uma filosofia complexa, que você às vezes luta ali, chora para ler um parágrafo ali, para entender o que está escrito ali, o que aquele autor quis dizer. Ela não consegue fazer isso porque não é um ato que dá recompensa imediata. Ela vai para essas atividades mais rápidas, mais instantâneas. E aí, com relação a crianças principalmente, é muito interessante, é muito importante a gente compreender que a medicação ela é extremamente eficiente, ela trata muito bem, realmente melhora. Mas é indispensável tomar medidas não farmacológicas. E também com as pessoas que cercam essa criança. Né? Porque a autoestima dela, doutor Manuel Vicente, deve ser baixa. Por exemplo, os pais venham não entender por que a criança desenha, faz um desenho lindo. Né? Rendimento escolar também. Não, pois é, mas ela é ligada naquilo lá, é uma pessoa de alta criatividade naquele sentido. Aí, mas sim, ela é não tem. Em algo, né? Ela tem um problema de relacionamento. Ela tem uma preferência por aquilo, ela gosta muito do desenho, às vezes ela vai fundo naquilo e não se relaciona bem com as pessoas. Aí vem o pai, leva, ou a mãe leva no profissional e fala assim: eu quero que ela tenha um bom relacionamento. Mas isso também afasta um pouco ela dessa criatividade, desse originário. Ou uma coisa ou outra, né? Um ponto importante desses pais que estão angustiados é perguntar de onde aquela criança tirou aquilo. Por que ela tem TDAH? A probabilidade é de 50% do pai ou a mãe ter também. Então a tendência é que tenha dentro de casa. Ela não nasceu sozinha, não veio dela. Não veio dela. Ela recebeu isso, então a tendência é que um dos pais também tenha, às vezes os dois tenham, em algum grau pelo menos. E aí... Ela tem um componente de DNA, quer dizer, um componente de genético, de origem. Anatômico mesmo, uma variação anatômica mesmo. E a grande questão é que são situações nas quais a gente não pode enxergar a pessoa separada do diagnóstico. Não tem a pessoa e o TDAH aqui colado nela. O TDAH faz parte dela. É como a gente tem as discussões mais avançadas sobre isso dentro do autismo. Então você tem as crianças autistas e a ideia não é que tem uma criança não autista lá dentro dela presa pelo autismo. É que ela é autista e aquilo é o jeito como ela funciona. E o pai, a mãe, os pais que são muito engajados nessa luta de direito e reconhecimento de autismo, percebem isso e amam o filho na sua totalidade. Da mesma forma, essa postura deveria se estender ao TDAH em si. Então é perceber que realmente é complexo, realmente ser uma criança hiperativa, mais distraída, é uma criança que naturalmente ela pode passar a ideia de ser desobediente porque ela esquece e se distrai. Então, leva o prato lá pra pia, depois de terminar de comer. Ela não leva, mas é por uma limitação dela, de não conseguir levar. Então, ter esse reconhecimento, esse acolhimento dessa variação, desse jeito de funcionar dela, é importante. E aí, nessa questão de estudo, a gente precisa reconhecer que uma parte significativa da nossa educação pode ser mais ou menos limitante. A gente não pode ser tão convicto que a gente já criou um sistema de ensino impecável, que é o melhor para todas as crianças, que é igual para todo mundo. Então, com certeza. A gente tem que ter essa percepção de que assim, olha, cada um vai ter o seu forma de entendimento, e que bom que tem. Também, né? Que bom que tenha. E aí você pode perceber essa criatividade dessa criança, perceber essa área de interesse, se for um desenho, por exemplo, e pautar o ensino das coisas mais maçantes pelo desenho. Então você pega e tenta transformar aquilo ali do desenho, você vai talvez para matemática. E você consegue introduzir matemática pautando ela pelo desenho. Que maravilha, geometria, né? Ali a geometria, e aí você consegue, você começa a explorar essa potencialidade, esse interesse dela em prol desse estudo mais formal. E aí você para de ver a limitação e passa a enxergar a potencialidade dessa criança. Mas há necessidade de remédio.
é importante a medicação. Ele realmente faz muita diferença, sabe? É porque a pessoa... Isso que é uma grande frustração, principalmente quando recebe o diagnóstico só na idade adulta, né? Nós temos uma quantidade enorme de adultos sem diagnóstico, porque quando eles eram crianças não existiam essa conversa. Então eles passaram batido. Hoje é um assunto mais acessível, então hoje a gente entende que as crianças estão com mais diagnóstico do que tinham antes, mas antes tinham crianças também com TDAH. Tudo a ver com a palavra da moda agora, né? Procrastinação, né? Estou procrastinando. Eles procrastinavam, eles não conseguiam ter um bom desempenho acadêmico, não conseguiam se engajar em atividades repetitivas. Então, é uma pessoa que tem dificuldade para fazer o exercício físico, também faz um curso e para, nunca lê um livro. É uma pessoa que é cronicamente daquele jeito, é o jeito dela. Mas ela fica com uma sensação muito dolorosa de que ela sempre está aquém do seu potencial. Devendo, né? Ela está sempre não conseguindo... É porque ela é inteligente, sabe? É uma pessoa inteligente, ela tem capacidade... A inteligência dela não é afetada pelo TDAH. Sim. Ela não vai ser afetada. Ela vai perceber que ela conseguiria fazer melhor. Só que é como se ela tivesse presa e nunca consegue. E então ela fica constantemente nessa percepção da sua limitação. E a pessoa que passa a vida nessa situação, e aí ela tem uma baixa autoestima, porque há uma frustração, e se torna adulto. O tratamento para o adulto, nesse sentido, tem alguma especificidade ou é o mesmo caminho das crianças? É muito similar no sentido de medicação, farmacológico. Então as medicações são mais ou menos as mesmas. A gente nem tem uma quantidade tão grande assim de medicações, são poucas medicações, mas muito eficientes. O que vai mudar mesmo é toda essa parte comportamental, né? Essa parte de organização, porque a gente está falando de alguém... Eu julgo, eu não atuo eu não trato crianças. Eu começo a conversar a partir de 16 anos, quando já pode responder por si. Já pode colaborar comigo, assim, mais fácil. Não é a partir de 16, sabe? Então eu acabo não atuando tanto com infância, mas eu acredito que é mais fácil, bem mais fácil, acompanhar e cuidar de um adulto, justamente porque ele já está num momento da vida no qual ele consegue escolher o que ele vai fazer. Já tem uma vontade estabelecida, eu quero esse trabalho que ele tem é porque ele quis estar lá, ele está no emprego que ele escolheu, se ele não quiser ele sai, ele vai fazer outra coisa. E aí e a criança, infelizmente, uma grande angústia de tratar crianças é porque você tem uma imposição que ela seja boa em matemática que nem todas as outras. Tem uma imposição que ela seja comportadinha dentro de um apartamento, sem espaço para ela brincar, sem poder ver amigos, e quando ela vai descer tem que ter alguém olhando. Então, você querer que ela esteja bem nessa configuração que as pessoas impõem para ela é um grande desafio. Aí o adulto ele tem um pouco mais de autonomia nesse sentido, né? É difícil, porque tem que tratar também os pais, né? Deve ser terrível um consultório. Não, eu tenho um paciente, aí entra lá uma criança de 6 anos. Não, na verdade é ela e os 2 pais, ninguém está junto, porque são pacientes também. Porque senão frustra o tratamento e tudo mais. Sim, e isso influencia muito no dom da pessoa também, né? Porque é fazer o que gosta. Então eu fico refletindo muito sobre isso, sobre a pessoa que faz o que gosta, eu acho que até modifica muito quanto a todo esse contexto. O Whindersson Nunes teve um episódio de depressão e que foi falado, ele falou, poxa, agora eu sou o próprio nome da depressão no Brasil, fala de depressão, lembram de mim. Tinha tudo, né? Uma pessoa que realizou tudo o que quis. Tal. Não, e ele falou, esses dias atrás, eu estava na rede social, estava vendo, ele estava falando o seguinte, essa vontade, ele falou, você pode procurar um psiquiatra, um terapeuta, fazer terapia, pode fazer tudo ao mesmo tempo, mas se você não tem a vontade, justamente o que você estava falando, a vontade é que faz também com que a pessoa saia de toda essa situação, de toda essa complexidade. Ele tem tanta vontade que levou umas porradas no boxe lá do Popó, né? Você viu? Vai longe, né? Vai longe, foi nocauteado em pé, não é verdade? A vontade, ela é indispensável, mas a grande questão e a parte talvez mais drástica aí da depressão é porque o próprio processo da doença acaba atingindo
a capacidade da pessoa de ter esperança de uma melhora. Então ela entra num processo de desesperança muitas vezes. E às vezes é difícil ter vontade nesse estágio. A gente vê pessoas que assim, elas não conseguem nem sair da cama. Sim. Então é complexo a gente... É necessário vontade, é indispensável vontade. Só que é uma colocação que a gente põe que a gente não pode estender ela para casos muito graves. Muito graves. Porque casos muito graves, né? É importante fazer essa distinção para quem está em casa, quem está vendo. É importante perceber que quando o caso está muito, muito grave, até a vontade a doença já pegou. Já pegou. Até a vontade a doença já levou embora. E aí entra a desesperança. A desesperança é um dos fatores de maior perigo para suicídio. É justamente essa passagem de tenho vontade, quero melhorar, aí ela vai para um ponto de que tá indiferente, já entrou num plano e nada, e depois ela vai para um entendimento, uma distorção de que vai ficar assim para sempre. Aí ela fica com desesperança. Aí se vai ficar assim para sempre, o raciocínio dela vai para interromper aquele sofrimento de algum jeito, por mais drástico que seja. Por isso é tão difícil, né? Porque as internações compulsórias, elas não surtem o efeito desejado. Eu sou contra a internação compulsória. A pessoa tem que ter a vontade, justamente, principalmente no tratamento dos vícios. Então, muitas mães nos procuram na defensoria. Olha, eu queria que fosse internado o meu filho. Ele está num processo de drogadição. Então, gostaria que ele fosse internado para ele sair disso. Mas se ele não tem aquela vontade, eu acho que chega a ser até um desgaste. Hoje a justiça já está até melhor aparelhada nesse sentido. Sim. Porque realmente é normal, ainda mais que entrou no juizado especial criminal aqui de Cuiabá, normal se procurar falar, eu quero a internação do meu filho compulsoriamente. Isso nós somos procurados diariamente. Antigamente dava até um problema judicial via corregedoria, tá? Parece que hoje está mais normatizado, tem uma regra, está normatizado melhor isso aí. A ideia do involuntário, porque o compulsório ele é judicial, o involuntário é médico. Isso. O ideal é que toda internação fosse médica, porque é um ato médico, exatamente. É uma internação, né? Isso. Essa que é a grande discussão, essa que é a coisa, sem um laudo médico, sem um estudo sem um melhor. local para levar, né? Sem um local com médico disponível. Então não é uma internação, é um encarceramento. Se não é feito numa internação é em hospital. Num ambiente apropriado. Você interna em hospital. Todo mundo que é internado, você não é internado em casa, não é internado em chácara, você não é internado em fazenda, você é internado em hospital. Então, se não tem esse hospital, não é internação. Mas a internação involuntária, ela faz sentido nesses casos de desconexão com a realidade total. A pessoa que está delirando, que ela está fora de si, ou que ela está na cama. Aí realmente é uma internação, mas ela vem com esse termo internação bem usado, ele é um ato de cuidado mesmo, né? Não é uma punição, não é um encarceramento, né? Dr. Manuel Vicente, tem uma preocupação que é constante e eu observo isso. Aliás, eu tenho me dado ao luxo de ser bastante contemplativo e observador, assim, nos momentos que eu posso e nas horas mais apropriadas, de observar as pessoas, a amizade, o comportamento, etc. A amizade é o grande dilema e problema nisso tudo que nós estamos conversando aqui, penso eu. Não sei se o senhor concorda comigo. E aí, bom, você, claro que numa fase mais adulta, você tem a tendência à sabedoria e à seletividade. Você sabe selecionar e tudo mais, as pessoas, né? O jovem não tem ainda, né, esses elementos cognitivos anteriores, né, essa experiência toda para selecionar melhor os seus amigos. Mas o que se tem numa amizade? São essencialmente pontos em comum, né? Uma grande amizade, na essência. Tudo. Mas aí vem uma coisa que complica tudo isso aí. Não sei se o senhor concorda comigo, que é o bajulador. O bajulador é terrível, porque ele entra com uma intenção anterior de te roubar algo, talvez de apropriar algo da sua natureza, ou da sua essência, ou do seu ser, ou mesmo do seu relacionamento. Então,
o bajulador ele acaba sendo um criminoso moral, né? E acaba conspurcando de alguma forma essa essência bonita da amizade e etc. Então, como se prever ou como se acautelar num universo extremamente conectado, né? Dinâmico hoje, porque você está lá num grupo, você acha que tem amigos, né? Eu estou num grupo lá, mas todo mundo ali é meu amigo ou é só conhecido, ou é essa amizade da conectividade, amizade da vida, isso daí é novo tipo de amizade que não tem nada a ver com a amizade tradicional, que a amizade você precisa ter um contato, né? Porque senão fica só uma paixão, você se apaixona, mas você não tem um contato pessoal, você não consegue transformar essa paixão em amor, e aí a paixão também acaba saindo desse jogo bacana e bonito que é a amizade. Como o senhor vê essa situação? Como você vê, desculpe falar senhor, você é bastante novo, falar você, como você vê essa situação assim, que é bastante comum, e aí vem a frustração, vem o desespero, a pessoa fala, puxa, eu gostava tanto dessa pessoa, era meu amigo, achava que era meu amigo, olha só, eu estou vendo que ele é um mero bajulador, ele está roubando a minha dignidade como amigo, roubando no sentido mais popular, não do direito, né, da ciência, claro, mas como se prever, ou precaver, melhor dizendo, dessas investidas? Nós temos condições de fazê-lo? Tem um ritual, ou tem uma fórmula específica para isso? Olha, me vem o que me vem é meio que o princípio, ou a filosofia, ou aquela questão de se cultivar muita humildade. Então, eu acho que me vem isso quando se fala de bajulação, cultivar essa humildade no sentido de que é impossível se blindar contra um elogio ou algo que é falso e é temporário, né? E é intensa. Porque você está na crista da onda e aí você recebe todos esses elogios, toda essa coisa, mas na verdade quando acaba vai embora, né? Derrete, né? Derrete. Então a ideia é assim, se blindar para esse elogio no sentido de recebê-los, reconhecê-los, agradecer por eles, mas não se engrandecer com eles demais. Isso. Você não se engrandecer com ele, porque o que o bajulador está tentando fazer... Não deixa tomar conta do sua cabeça. Ele está tentando alimentar essa coisa da vaidade, ele está tentando dar uma migalha para essa vaidade, tentando dar comida para ela, e ela é muito atraente, ela é muito bonita, ela é um pavão da vaidade. Então, quando ela é bem alimentada, ela infla. Só que essa próprio deixar entrar do elogio e trazer para si e se engrandecer demais com ele é o que também deixa a porta aberta para sofrer com críticas. Isso. Então vai ser sempre na mesma medida. O quanto a intensidade de um é a intensidade de outro. O quanto você se alimenta e se fortalece no elogio é o quanto você se enfraquece e se diminui na crítica. Olha então, só. E aí talvez pensando nessas relações modernas, novas, né? O que é a relação? Aqui se compara a relação que se tem hoje. Eu estava gravando stories ali no carro antes de vir para cá. A relação que eu tenho hoje com os seguidores da minha rede social. Isso parece com o quê de 100 anos atrás, né? Porque o meu cérebro é o mesmo, ele funciona do mesmo jeito há 2000 anos, é o mesmo cérebro. Aqui isso se compara, é muito difícil, é uma relação muito nova, é um jeito muito novo de relacionar-se com outro ser humano, se relacionar com outra pessoa, muito moderno. Eu acho que é possível desenvolver uma amizade, mas vai ser uma amizade diferente. Ela vai ser de um jeito diferente, uma amizade do metaverso, uma amizade, um namoro, um relacionamento, um casamento, que você nunca conheceu a pessoa, mas você tem um amor por aquele avatar, né? Por aquela ideia, sim, por aquele conceito que ela coloca ali na rede social. E é relevante perceber que realmente é um conceito que é colocado, né? Então a gente seleciona como se fosse uma vitrine, que você pega as melhores partes, ou
as partes que você quer mostrar, e às vezes você estrategicamente quer mostrar um defeito para poder receber um acolhimento, e aí se calcula isso dentro de uma lógica meio automarketing, assim, de se vender, e você põe ali na rede social. As pessoas compram isso com likes, ou compram isso com a atenção delas. É isso mesmo. Né? E no fim das contas, o que pode acontecer, o que a gente não pode deixar acontecer é você perder a sua espontaneidade dentro dos espaços, todos os espaços, seja esse espaço um espaço de trabalho, um espaço do dia a dia, ou um espaço de rede social, você deixar ser outra pessoa para poder alimentar esse pavão da vaidade, porque uma hora ele vai te bicar de volta, ele vai te ferrar. E essa é a questão. É aqueles que acrescem virtudes que você não tem, certamente lá na frente vai acrescer críticas, né, aos erros que você também não merecia, aos erros que você também não tem, aos defeitos que você também não tem. Então uma coisa puxa a outra. Porque no fim das contas, isso acaba sendo essa realmente é uma dominação, né? A pessoa que ela seguia pela crítica e pela restrição, você tem que ser desse jeito, ela não é livre. Mas a pessoa que também seguia pelo aplauso, e é esse que vai ser o guia dela, ela também não é livre, ela também está presa. Isso aí. E aí você tem grandes dramas de grandes personalidades que entram nessa ditadura do aplauso ou da fama e por causa disso. E ela se liberta quando ela fala, olha, independente do aplauso ou da crítica, eu serei eu mesma. Eu vou ser eu mesma, a minha essência vai brilhar. E normalmente quem deixa isso acontecer acaba conseguindo reais pessoas para elogiarem de forma sincera mesmo. Sim. Elas acabam atraindo uma comunidade de mais acolhimento, pessoas que realmente gostam. E a importância de se conhecer, disso que você está falando, da realidade, de você conhecer a sua realidade, né? E eu acho que o seu trabalho tem feito isso, com que as pessoas se conheçam, né? Porque muitas pessoas não se conhecem. Então, conhecendo a sua realidade, eu acho que não cai numa cilada dessa. Aquela questão de voltar para dentro, né, de sair dessa coisa, é isso também, né? É lembrar da humanidade, é lembrar que você é humano, é lembrar do afeto, é lembrar do carinho, é lembrar desses valores mais básicos mesmo, desses valores feijão com arroz, assim, que parece que não é nada demais, mas é muita coisa. É por aí mesmo. É isso mesmo, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. E até eu caí nessa situação. Confesso para você, Dr. Manuel Vicente, e para você também, Rosa. Eu tenho uma página, Bedelho Filosófico, no Facebook. Tem 4.000 e poucos seguidores. 4.000. Hoje de manhã ainda dei uma olhada, tem 4.184 seguidores. Daí você já vê que é um problema você acompanhar isso aí. Mas teve um certo dia que eu estava com 4.140, por exemplo, e eu estava com 4.138. Sabe hoje. 2 seguidores deixaram de me acompanhar, de me seguir no Bedelho Filosófico. Eu falei... Elocubrou. Isso chama cancelamento, né? Isso chama cancelamento, né? Cancelar. 2 me cancelaram. Aí eu comecei a pensar, como você elucubrar, falar, poxa, mas que amizade que você arruma, né? Em Face, Instagram, não vale nada. Olha a liquidez. Olha o mundo líquido de Bauman aí, falando mais alto e tudo mais. É incrível. Então nós passamos por esses processos. Eu vejo essa questão que envolve a amizade fundamental para a vida. Como viver numa vida como ermitão sem amigos? É possível viver sem amigos, sem alteridade? É possível? A gente precisa de relação social, que nem a gente precisa de água, de comida, né? Isso é essencial para o ser humano, não tem como... É o que está ali na base, né? A gente precisa, num nível biológico mesmo, a gente precisa para poder funcionar normal, a gente tem que ter uma interação com o outro. Até para ser humilde, porque é justamente a alteridade, o outro que te aponta o dedo, né? Por isso que Sartre fala, o inferno está no outro, o inferno é o outro.
né? Porque é ele que te diz quem você verdadeiramente é. Então, essa é a questão. Você nasce, você não é ainda, você nasceu naquele momento, você vai ser transformado e vai se transformar. Você vai caminhar e vai adquirir experiência, vai adquirir conhecimento. Apenas, e aí vem a vaidade, né? Alguém que diz, eu já sou. Ou seja, eu sou pronto, acabado, estou acabado. Que é uma vaidade excessiva, porque só tem uma pessoa que pode dizer eu sou. Só tem um ser, na verdade, não pessoa, mas um ser que pode dizer eu sou, que é Deus, que tem todos os atributos da perfeição e tudo mais. Nós ainda estamos caminhando, então você é sim, mas não é só naquele momento, não que você já seja acabado, já esteja acabado como ser, né, como ser humano e tudo mais. Mas isso é interessante, eu preocupo bastante com essas questões. Você, como médico psiquiatra, no seu consultório, quando as barreiras ultrapassam da amizade para um desconforto de ter aquela pessoa ali, ou negativo ou positivo, no seguinte sentido, eu gosto demais de ter essa pessoa aqui no meu consultório, me acompanhando, ou eu não quero nem ver a cara de cidadão, ou dessa cidadã, o que esse povo vem fazer aqui no meu consultório? Desculpe ser assim, talvez um atrevimento, uma pergunta mais audaciosa, né? Mais invasiva, mas você passa por isso aí? Isso a gente estuda, na verdade todo mundo passa o tempo inteiro. Os médicos passam por isso, só que a psiquiatria estuda isso. Então a gente para prestar atenção nesse assunto, que é o conceito de transferência e contra-transferência, né? Então a pessoa chega e transfere alguma carga, ela projeta em você algo. Então ela pode projetar em mim o filho dela, ou a relação disfuncional que ela teve com o marido. Ela pode projetar em mim esse conceito desilusão dela lá fora. O conceito de autoridade ou de cuidador de saúde, alguma coisa que remeta à posição que eu estou ocupando ali agora. Transferir para você. Ela vai lá e transfere para mim aquilo. Então ela pode vir com muitas armas na mão. Ela pode vir com raiva mesmo, ela pode vir não querendo. Ela pode vir já com uma pré-concepção de mim, porque ela está projetando em mim. E uma predisposição, né? Até de te ferir moralmente, de ferir. De várias formas. De não querer seguir o que eu falo, de um monte de coisa, não querer acreditar em nada que eu tô falando, isso é normal. E aí tem a parte da contra-transferência, que é o que nós projetamos no próprio paciente. Então você vai lá e projeta nele algo também. E aí o médico faz isso sempre, ele faz isso. E tem que ter uma paciência, né? Será que eu teria? Eu não teria paciência. Você pode projetar o carinho que tem pela avó. Você pode ver uma senhora e querer assim, vou carregar essa senhora no colo até ela ficar bem, porque sem querer você colocou ela associado no seu inconsciente, você foi identificando aquilo. Uma boa saída, né? É uma transferência importante, é uma positiva. Uma porte, né? E você tem que ficar atento para o que está acontecendo, o que você está pensando, por quê? Vão existir esses atritos, esses desconfortos, de uma pessoa que você não gosta, de uma pessoa que você está incomodado, e assim como em toda relação humana, esses incômodos que surgem de forma muito intensa, eles estão apontando algo em você. Então o médico, muitas vezes, vai tratar mal o paciente dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital, porque ele está vendo um caso que ele trata e não melhora, e ele vai ficar com raiva da incapacidade dele de resolver aquele problema, ele vai ficar com raiva da própria limitação que nós temos enquanto pessoas, e ele vai projetar isso no paciente. Ele vai ficar com raiva do paciente, vai tratar mal aquela pessoa. Aquela pessoa que tentou suicídio, que normalmente é maltratada, ela é muito maltratada por profissionais que não sabem o que fazer. Então, quando eles estão diante de algo que eles não sabem o que fazer, eles ficam com raiva da própria limitação deles. E aí eles projetam essa falha de trabalho pessoal na outra pessoa. E eles ficam com raiva. Então, toda vez que, eventualmente, acontece, e eu fico muito feliz disso acontecer cada vez menos, e dentro de um processo de autoconhecimento, de autoentendimento, de que quando ocorre de a gente eventualmente se incomodar com algo em uma pessoa, em um paciente, que afinal de contas está ali para ser muito bem atendido,
Esse é o acolhimento isso é o acolhimento. que é o acolhimento aqui colocado na pergunta. Isso aponta algo em mim. E aí eu preciso me questionar o que aquilo está apontando. Por que eu estou com aquele desconforto? O que em mim está fazendo aquilo aparecer? E muitas vezes a gente tem... a melhor saída é comunicar isso de forma clara. É falar, olha, eu me sinto muito limitado nas possibilidades de te ajudar, porque todas as propostas que eu estou fazendo, você não está conseguindo seguir. E aí que verdadeiramente eu estou sem saber para onde ir. O que você acha? E aí você dá essas mudanças... Transfere, né? Porque você compartilha a responsabilidade do que está acontecendo, diminui a tensão que você está sentindo, que no fim das contas é um incômodo não comunicado, né? Você está com raiva, mas não fala com a pessoa com raiva. Então como que ela pode querer que você chegar no horário? Ela chegou atrasada e às vezes a pessoa se incomoda, o profissional fica com raiva que a pessoa chegou atrasada, mas assim... Às vezes ela tem um TDAH que não está tratado. Sim. Então, aí ela é meio desorganizada e atrasa toda vez. Então você tem que parar e pensar, peraí, ela está atrasada, o que está acontecendo? É o estacionamento aqui que é ruim? Até agora a gente não resolveu a questão do estacionamento. Será que é a localização da clínica que está ruim? Será que ela tem TDAH eu não preparei? Talvez seja isso. Então você passa a ficar um pouco mais reflexivo e você tem a oportunidade de crescer e melhorar com todos esses eventos, assim, esses acontecimentos. Aí conforme você vai melhorando, assim, você vai trabalhando, é penoso trabalhar nisso, você acaba acontecendo menos, né? Porque você já vai tapando esses buracos. Tá assim. certo. Você quer um carinho para marcar essa nossa conversa tão descontraída de assuntos tão importantes que realmente modifica a cabeça, a vivência de muitas pessoas, a nossa também. Então é um carinho nosso para ti. E me cabe a última pergunta. Você, todo dia, as pessoas que te procuram têm problemas. São problemas, são angústias, são sofrimentos, tristezas. Então você acaba vivendo tudo isso, vendo tudo isso. O que te move como ser humano? Olha, o que eu fui percebendo, né, isso foi um processo também mesmo de perceber, não é algo que veio... As pessoas buscam muito a jornada do herói, né, nessas histórias, muito uma jornada... Ainda mais no Brasil. Você quer assim, olha, eu tava lá em casa, eu tinha 13 anos e um dia eu vi uma situação, isso me inspirou. Não foi bem assim, não tive esse chamado tão claro acontecendo. O que teve foi... eu gostando muito dessa parte de medicina, de estudar de biologia, dessa coisa, eu gostar disso. E aí dentro da faculdade descobri que eu gostava de pessoas, descobri que eu gostava de atender pessoas e conversar com pessoas, ouvir histórias, sabe? Ouvir histórias, conversar com pessoas. E percebendo isso, e depois dentro da psiquiatria já, perceber que eu me sinto muito bem ajudando outras pessoas. Que é muito bom ajudar, e quando você ajuda outra pessoa, você cresce de uma forma muito poderosa. Se realiza, né? Aquela coisa de amar mais do que querer ser amado, né? De perdoar mais do que querer ser perdoado. Todo esse ato, ele realmente é muito engrandecedor. Então, quando a gente passa a cuidar, a gente se esforça para cuidar melhor do outro, a gente acaba se cuidando muito melhor. É o melhor motivador que tem. E aí, pra gente, na psiquiatria, né, o psiquiatra ter a mente boa, bem cuidada, é que nem o cirurgião ter a mão inteira, né? Ele não pode operar sem um dedo. Então, o psiquiatra precisa cuidar do seu próprio equilíbrio. E cuidar desse equilíbrio para cuidar de outras pessoas acaba sendo um grande motivador, né? Às vezes a gente tem muitas situações da pessoa que, às vezes um pai, uma mãe, que não está seguindo o tratamento, só que está enrolando, mas quando ele percebe, quando você aponta, olha, você não ficar bem, você não vai conseguir cuidar bem dos seus filhos, eles precisam de você bem. Essa centelha, assim, de eu tenho que ajudar o outro, alguém que eu amo, ela desperta uma força, aquela vontade de ir para frente, que não tem como parar, ela é muito poderosa. Então, ter essa atitude com as pessoas, com o mundo, com essa coisa,
de você ajudar e ver essa possibilidade de exercer o amor de forma mais ampla, é muito poderoso. É um exercício, assim, que eu acho que vocês têm a oportunidade de fazer também, né? Vocês têm essa oportunidade, né? E tivemos a oportunidade hoje, para encerrar, infelizmente, que nós somos escravos e temos que sê-lo do horário, do tempo, né? Do espaço-tempo, mas aprendemos com profundidade os conceitos aqui trazidos de primeira mão, né? E com bastante amor, que isso é importante, né? Com bastante participação e carinho nesse diálogo com o doutor Manuel Vicente de Barros Júnior. E nós ganhamos, tanto eu quanto a Rosana, vocês ganharam, né? Porque puderam, né, beber dessa fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento que ele representa. E sempre lembrando, né, a todos que estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook, no Face, no Instagram, pela própria página minha e da Rosana, né, Gonçalo Rosana Antunes de Barros, e no YouTube pela própria página do Pode Bedelhar. Todas as terças-feiras, às 10 da manhã, um programa ao vivo, né? E não esqueçam do que é fundamental, ainda mais após a entrevista de hoje. É clicar aqui, logo embaixo, né, aqui no YouTube, para ser o inscrito do nosso Pode Bedelhar, e também no sininho para receber as informações de todas as novidades do Pode Bedelhar, diárias. Então, muito obrigado e até terça-feira que vem, às 10 da manhã. Obrigada. Obrigado, gente.